Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor amado, neste momento estamos aqui, Senhor amado, mais uma vez pedindo ao Senhor, em primeiro lugar, Pai amado, pedindo perdão de todos os nossos pecados, pensamentos e obras. Tudo aquilo, Senhor amado, que eu possa ter feito, que possa ter entristecido o Seu Espírito Santo, eu venho pedir perdão ao Espírito Santo. Em segundo lugar, eu venho me colocar como instrumento nas Suas mãos. Que não seja o Diego falando, o Diego pregando, o Diego ensinando. Que não seja, Senhor amado, as minhas intenções, as minhas vontades. Não permita que eu venha desabafar, falar aquilo que eu quero nesse estudo. Não. Eu venho me colocar como instrumento. Assim, Senhor amado, como músico. Utiliza, Senhor amado, o instrumento de sopro, de corda ou de percussão para fazer a nota musical que ele quer ou que ela quer. Eu venho pedir ao Senhor, Pai amado, que venha usar a minha vida. E que eu, Senhor amado, seja apenas o instrumento, a qual, Senhor amado, sem o músico, sem o maestro, ele não serve para nada. Então que o Senhor venha ser o meu músico, o meu maestro. Fale conosco, Senhor amado, durante este estudo de hoje. Hoje, Pai amado, estaremos estudando Mateus capítulo número 2. O título, Senhor amado, que vamos estudar hoje é Os Magos do Oriente. Então, Pai amado, venha me ajudar. Venha, Senhor amado, decifrar, venha revelar, venha mostrar, Senhor amado, os segredos de Mateus capítulo 2, a partir do versículo de número 1, Senhor. Revele para nós, é o que eu te peço e te agradeço. E que o estudo de hoje, Senhor amado, seja uma semente que entrou pelo ouvido dessa pessoa, mas desceu para o coração. E que o Espírito Santo venha cuidar dessa semente, para que ela cresça, ganhe raízes, e além disso, Senhor amado, vire frutos para os necessitados. Venha abençoar essa vida e que todo o espírito maligno que esteja atrapalhando este meu irmão, essa minha irmã de entender a sua palavra, entender quem é Jesus, venha ser repreendido neste momento. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém e amém, Senhor. Título do capítulo, dessa parte que vamos estudar: Os Magos do Oriente. Versículo de número 1. E, tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. 2. E perguntaram: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos o adorá-lo. 3. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. 4. E, congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. 5. E eles lhe disseram: em Jerusalém, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. 6. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. 7. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. 8. E, enviando-os a Belém, disse: Ide, e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. 9. E, tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no Oriente ia diante deles, até que, chegando, se
deteve sobre o lugar onde estava o menino. Versículo 10. E, vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande júbilo. Versículo 11. E, entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Versículo 12. E, sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. E assim, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a sua vida grandemente. Nós acabamos de ler todos os versículos que vamos estudar hoje. O título, diz aí Os Magos do Oriente. Vamos estudar do versículo 1 até o versículo de número 12. Ok? Esta é a primeira parte de Mateus capítulo de número 2, a qual você vai estar estudando junto conosco. Amém? Então nós vamos entrar agora para a parte de mastigar versículo por versículo, mas antes eu quero pedir para você que está no YouTube me assistindo, quero pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, clique no sininho, porque aqui, irmão, tem vídeo todos os dias. Todos os dias às 7 da manhã tem um estudo novo de domingo a domingo, seja feriado, não importa qual seja o dia, tem vídeo novo, tem estudo novo aqui no canal do projeto Quero Conhecer Jesus. Se você está me assistindo ou ouvindo em outra plataforma ou até mesmo nas nossas parceiras das rádios web e também das rádios FM, a qual transmitem os nossos estudos bíblicos, eu convido você a assistir os nossos estudos no YouTube do projeto Quero Conhecer Jesus. Amém? Então também, finalizando, se você tiver qualquer dúvida, deixe nos comentários a sua dúvida, o seu elogio, a sua opinião, até mesmo a sua crítica, porque queremos melhorar a cada dia e contamos com você para isso. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Vamos então para o estudo de hoje. O título diz Os Magos do Oriente. Então, para você que não sabe, já vou começar explicando o significado de magos na época bíblica. Porque na época bíblica e nos nossos dias, o significado é um pouco diferente. Magos, quando nós falamos nos dias de hoje, nós levamos para religiões espíritas. Algumas pessoas levam a palavra magos para bruxos, para pais de santo, mães de santo, adivinhos, pessoas que leem, que adivinhem, adivinha o futuro das pessoas. Então, magos são aqueles que às vezes têm contatos espirituais e assim por diante. Esse é o significado mais ou menos dos magos nos dias de hoje. Já magos, na época de Jesus, o significado deles eram sábios, homens que estudavam estrelas. Ou seja, sábios hoje para nós significa pessoas que estudam. Pessoas que têm ali um foco num determinado estudo, num determinado conhecimento, e ele se aprofunda. E quanto mais ele se aprofunda, nós chamamos eles de sábios ou estudioso nessa área. Então, magos naquela época de Jesus também significava sábios ou homens que estudavam estrelas. Então, magos eram um tipo de estudo, eram um tipo de estudiosos focados nas estrelas. E eu vou te provar esse entendimento no decorrer da explicação do capítulo, ok? Do estudo de hoje. Então, magos, repetindo, significava na época de Jesus, sábios e homens que estudavam estrelas. Já já você vai entender por quê. Como que o texto pode provar que eles eram estudiosos das estrelas? Já já eu vou te provar. Oriente significa o lado do sol nascente, o leste,
o levante. Ou seja, Oriente era onde o sol nascia. Então ali esses magos do Oriente, eles eram sábios da região leste, da região da onde nascia o sol na época de Jesus. Este é o significado dos magos do Oriente. E antes de ler o versículo de número 1, eu quero convidar você a prestar atenção no estudo de hoje, porque nós vamos trazer muitas coisas que está na Bíblia e lendas, invenções de alguém que disse que nessa passagem do estudo de hoje existiam algumas coisas que não são bíblicas. E no decorrer do estudo eu vou te explicar o que são essas lendas que alguém inventou, mas que não é bíblica. Seguindo. Versículo 1 do capítulo de número 2. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Vamos lá. Versículo de número 1 começa assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia. Nós estudamos sobre o nascimento de Jesus no estudo passado, que foi da parte 2 do capítulo 1 de Mateus. Ok? Então, se você quiser saber um pouco mais sobre o nascimento de Jesus, nós detalhamos tudo no capítulo 1, na parte 2 do capítulo 1 de Mateus. Ok? Então, ali Jesus, tendo nascido Jesus, após o nascimento de Jesus, em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes. Então, Herodes, ele era rei, ele era o líder, ele era o responsável daquela área onde Jesus nasceu. Eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Repito, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Se você está vendo esse estudo no YouTube através dos vídeos, você está lendo junto comigo. Então leia, repita, preste atenção. Eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Oriente eu já expliquei o que é. É região onde o sol nascia, ou leste, ok? Uns magos, mas não dizem por aí que foram 3? Outros dizem que foram 12. Mas o mais conhecido, que nós visualizamos isso sempre que tem ali a época de Natal, nós olhamos ali para a representação, do nascimento de Jesus e observamos ali que existiam 3 magos. 3 reis magos, mas a referência não é verdadeira. Essa é a primeira lenda que alguém inventou, alguém jogou, lançou a ideia e muita gente acha que foram 3, mas a Bíblia em Mateus não relata a quantidade de magos. Lembrando que magos significa sábios, homens estudiosos que estudavam as estrelas, ok? 2. E perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos o adorá-lo. Vamos lá, versículo de número 2 começa da seguinte forma: e perguntaram. Então ali os magos do Oriente, os magos ali que chegaram até Herodes, perguntaram para o mesmo onde está aquele que é nascido rei dos judeus. Imagine agora você, imagine que você é rei de um local, você mora no Brasil, no estado aqui brasileiro, você mora na cidade, então vamos supor que você fosse o rei da cidade ao qual você mora. E você, todo rei, ele se preparava, digamos assim, para entregar o seu reino nas mãos dos seus filhos, dos seus herdeiros. Imagine você como rei, e de repente chega alguns magos, homens sábios, homens ali que vieram de povoados ou de cidades ou países muito ricos, respeitados, e falam assim: onde está o que é nascido rei dos judeus?
Aí você fala, né, eu tenho certeza que passou na mente de Herodes. Ei, que conversa é essa? Rei dos judeus? Mas o rei aqui sou eu. E quando eu sair do meu trono, quem vai herdar esse meu trono é o meu filho. Que conversa é essa de rei dos judeus? Certo? Ponha isso na sua mente, que já nós vamos entender. E vou provar para você que Herodes pensou exatamente isso. Ok? Então ali os magos chegaram até o Herodes e perguntou para ele, onde é nascido o rei dos judeus? E ali eles continuam, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos o adorá-lo. Aí eu te pergunto, como que eles sabiam que aquela estrela era do rei dos judeus? Como que eles sabiam disso? Como que eles sabiam que uma determinada estrela era uma estrela que representava o nascimento de um rei num determinado país que não era o deles, num determinado costume que não era o deles? E bem, enfim, eles viram a estrela e confiaram tanto nessa estrela que seguiram a estrela de longe. Diz a história sobre esse relato bíblico que esses magos andaram quilômetros e quilômetros e quilômetros. Os três com caravanas muito grandes, muita gente acompanhando eles. E ali então, em um determinado ponto, eles se encontraram. E ao se encontrar, as ideias, o motivo que eles ali chegaram eram as mesmas. Porque os três, segundo a história, não se conheciam. Eles chegaram junto até o rei Herodes, mas eles se encontraram no meio do caminho. Diz a história, ok? Se você for pegar detalhes no livro de Mateus, você não vai ter esses detalhes que eu te falei. Se eles eram amigos ou não. Você só vai saber se estudar a história como eu fiz. Eu fui aprender sobre esse relato, porque a Bíblia tem muitos relatos, mas também a história. Fora da Bíblia, também tem histórias no livro de história de vários países que provam o acontecimento, o ocorrido que está na Bíblia. E isso deixa a Bíblia ainda mais confiável para quem não acredita nela. Então, voltando ao que eu estava falando para você, por quê que os magos acreditaram, confiaram na estrela que eles estavam olhando? Por quê? Qual é o mesmo significado da palavra magos? Você lembra? Sim ou não? Não? Eu explico para você. O significado da palavra magos é sábios, homens que estudavam estrelas. Então eles estudavam as estrelas, estudavam constelações, estudavam a lua, estudavam as fases da lua, estudavam o sol, estudavam ali o que significava a lua nascer num local e nascer no outro, numa outra época e assim por diante. Então eles estudavam estrelas também. E eles sabiam que em uma determinada época iria nascer um rei, e este rei ganharia uma estrela, a qual esta estrela iria guiar pessoas a irem até este bebê, ou até este rei nascido em Israel. Ok? Então os magos conseguiram chegar até Jesus por causa disso, porque eles estudavam, porque eles conheciam e sabiam que aquela estrela era uma estrela diferente. Quero aqui abrir uma observação. Saiba que estudar é o que eu chamo de mastigar. Mastigar os textos bíblicos. Mastigar principalmente o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mastigar, estudar, sugar cada palavra, cada gosto, cada alimento que esses 4 livros nos oferecem sobre Jesus. Isso é muito importante. Então mastigue a Bíblia, estude a Bíblia.
Não vá pelo que pessoas dizem, não vá pelo que eu estou falando. Entendeu? Porque eu posso estar aqui te enganando. Você só sabe se eu estou te enganando ou não se você tiver conhecimento bíblico. Então, por isso que eu convido você a estudar comigo, mas estudar lendo a sua Bíblia, acompanhando na sua Bíblia, para você perceber que eu não estou aqui para te enganar. Não estou aqui para te contar mentiras. Não estou aqui para inventar. Não estou aqui para falar para você que foram 3 reis magos. Não estou aqui para inventar coisas para você. Estou aqui para pregar a palavra e apenas a palavra. Então saiba que é muito importante. Se você tem conhecimento sobre Jesus, ninguém vai enganar você. Absorva, mastigue o conhecimento máximo que você pode. Ok? Continuando, vamos agora para o versículo de número 3. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda a Jerusalém com ele. O que ele ouviu mesmo? Vou repetir para você o versículo 2, certo? E perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? O rei Herodes ficou perturbado. O que significa perturbado? Preocupado, impaciente. Ficou ali com um ponto de interrogação na cabeça dele. Falou, como assim? Que papo é esse? Desses 3 aí que chegaram aqui, desses 3 não, ó eu já falando coisa errada, né? Que papo é esse desses magos aí, desses sábios que chegaram aqui, falando que nasceu um rei aqui dos judeus, rei dos judeus, que papo é esse? E ele ficou perturbado, e juntamente a toda Jerusalém com ele, certo? O que significa toda Jerusalém com ele? Quer dizer que a cidade toda ficou perturbada junto com ele? Não. Isso significa que os sábios de Jerusalém, os líderes da sabedoria, os conhecedores da sabedoria ficaram preocupados, perturbados junto com o rei Herodes. Ok? Antes de continuar, quero lembrar para você que você tem toda a liberdade para deixar a sua dúvida aí nos comentários desse vídeo. Se você está no nosso canal no YouTube, né, deixa aí o seu like, deixa a sua pergunta. Tem alguma dúvida? Deixa aí que nós vamos ter o prazer de te responder, tá bom? Continuando, número 4. E, congregados, né, todos os príncipes, os sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Então, né, ali, depois de o rei Herodes ter recebido essa mensagem dos magos, ele ali então reuniu. Congregados significa reunião, juntos em um ambiente. Então ali todos os príncipes dos sacerdotes. Príncipes dos sacerdotes, para você que não sabe, significa os principais sacerdotes, os líderes, né? Ali os líderes dos sacerdotes eram chamados de príncipes dos sacerdotes. Naquela época existia o sumo sacerdote, os príncipes dos sacerdotes, os sacerdotes e também ali o povo. Então existiam ali no mínimo 3 níveis de sacerdócio naquela época na religião em Israel. Então, repito, o sumo sacerdote, abaixo dele tinha ali alguns escolhidos que eram a liderança dos sacerdotes, os cabeça, né, ali os cabeças dos sacerdotes. Por isso o nome príncipes dos sacerdotes. Príncipes não é que eles eram filhos dos sacerdotes, não necessariamente, mas sim que eles eram os escolhidos a liderar todo o sacerdócio. Os príncipes tinham grande poder para tomar decisões. E também foram congregados ou reunidos os escribas do povo. Escribas, para você que não sabe, significa escritores. Eram eles que eram os responsáveis por ou reescrever determinadas partes bíblicas, né, da época da religião, ou eles eram os responsáveis por fazer as cópias. Exatamente. Por exemplo, livro do profeta Isaías. Então ali eles pegavam o pergaminho original e faziam várias cópias para distribuir para determinadas pessoas.
Então os escribas eram responsáveis pela escrita. É o que nós chamamos hoje de escritores, ok? Então os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Então ali foi reunido esses dois grupos de pessoas conhecedoras, né, da palavra, da história de Israel, e foram perguntados onde havia de nascer o Cristo. Quem perguntou? O rei Herodes, e juntamente com os seus liderados. Chamaram ali os representantes do povo judeu e fizeram essa pergunta: onde há de nascer o Cristo? E aí entramos no versículo de número 5. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Então, versículo 5. Quando esses homens foram reunidos e perguntados onde havia de nascer o Cristo, eles responderam: em Belém da Judéia, porque havia um escrito de um profeta que falava exatamente onde o Cristo deveria nascer. E aí entramos no versículo 6 para saber o que a profecia dizia. Vamos ao versículo 6. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo. Então o versículo 6 começa da seguinte forma. Lembrando, o versículo 6 é a profecia, o que estava escrito sobre o nascimento de Cristo, que começa assim: E tu, Belém. Ou seja, a profecia começa mandando um recado para a cidade de Belém, que diz: terra de Judá, Belém da Judéia, certo? De modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então a profecia já avisa que de Judá, porque Judá não era para se sentir a menor das capitais. Não, né? Que aliás, Belém, né? Não era para Belém se sentir a menor. Não, porque Belém seria muito importante, porque dela iria nascer o guia que iria apacentar o meu povo de Israel. Lembrando que essa profecia veio de Deus, certo? Na boca do profeta, a qual anunciou antes o nascimento do Cristo. Por isso, os escribas e os príncipes dos sacerdotes avisaram que a profecia dizia que o Cristo iria nascer em Belém da Judéia. Ok? Vamos ao versículo 7? Vamos lá. Então, Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Vamos lá. Versículo 7 começa assim: então Herodes, chamando secretamente os magos. Então imagine que os escribas e os príncipes dos sacerdotes revelaram para os magos e para o rei Herodes, disse assim: olha, vai nascer em tal lugar. Ali então, imagine a cena ali, o rei então chama e avisa para todos: saiam que eu quero conversar com os sábios. E ali chamando os sábios, né, secretamente, na intimidade, chegou e disse assim: olha, exatamente quando ou há quanto tempo, acerca de quanto tempo em que essa estrela lhes aparecera. Ou seja, em outras palavras, o rei Herodes queria saber quanto tempo faz que vocês viram essa estrela. Dias, horas, semanas, quanto tempo faz? Foi o que o rei Herodes queria saber dos magos, ok? Vamos agora ao versículo 8, que eu vou continuar para te explicar toda essa parte juntos. Versículo de número 8.
E, enviando-os a Belém, disse: Ide, e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Então, vamos lá. No versículo 7, Herodes pergunta, né, fala para eles, né, inquiriu exatamente deles acerca do tempo que as estrelas lhes aparecera. Então ali ele perguntou quando foi, mas percebemos que não teve resposta. Ou quem escreveu essa parte bíblica não descreveu a resposta dos magos para Herodes. E o versículo 7 você pode perceber que nem termina com uma pergunta. Parece que Herodes apenas falou, mas não esperava uma resposta. E no versículo 8, Herodes diz assim: E enviando-os a Belém, disse: Ide, e perguntai diligentemente pelo menino. Ou seja, Herodes chega nos magos e diz: vá lá, estão liberados, digamos assim. Eu deixo vocês irem até Belém. Mas ele foi e disse: vão, podem ir até Belém, eu permito a entrada de vocês, mas vão lá, pergunte diligentemente pelo menino. Diligentemente significa vá lá, ande, pergunte. Vocês têm a liberdade para procurar, para pesquisar sobre o menino. E quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Ou seja, Herodes disse para os magos que eles estavam liberados para pesquisar, procurar o menino. Mas quando acharem o menino, participai-mo, ou seja, me avise, diz para mim onde ele está, porque eu vou adorá-lo. Ou seja, Herodes falou para os magos que iria adorar o nascido rei dos judeus. Será que isso aconteceu? Será que Herodes estava sendo verdadeiro ou não? Vamos decorrer porque tem a resposta no próprio texto. Vamos ao versículo 9. E, tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Então o capítulo de Mateus, ele nos deixa claro algo muito importante. Repare só. E tendo eles ouvido o rei, então eles ali ouviram o que o rei disse, né, para avisar ele quando encontrarem o Cristo. Ouvindo isso, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles. Então, depois de sair da presença do rei Herodes, eles visualizaram novamente a estrela. E ela ia adiante deles, ou seja, ia à frente deles. E eles estavam seguindo a estrela. Até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Então, o rei Herodes autorizou deles perguntarem, pesquisarem sobre onde o menino estava. Mas os magos, os sábios, estavam sendo guiados pela estrela. E para mim me deixa muito claro a questão da estrela ter esperado. Eles entraram na presença do rei Herodes e a estrela continuou ali parecendo que estava parada, esperando eles para continuar a viagem, o trajeto. Você já se perguntou o porquê que os magos, olha eu sendo influenciado, né? Mas os magos foram até Herodes. Os magos, por serem estudiosos das estrelas, sabiam que não precisavam perguntar para Herodes, para o rei, onde iria nascer o rei dos judeus, a criança que aquela estrela representava. Eles não precisavam disso. Mas, na época, existia um costume. Nenhum estrangeiro poderia entrar em outro país, em outra cidade, sem avisar. E até os dias de hoje, isso ainda acontece. Aí você fala, pô, como assim, Diego? Você tá doido? Como assim?
Desde quando que eu vou sair do Brasil e vou para os Estados Unidos e eu tenho que avisar o presidente dos Estados Unidos que eu vou para lá? Se você nunca percebeu isso, amigo, você sabe como é que é o nome do papelzinho que você tem que tirar na embaixada, né, do país a qual você quer ir? Você sabe qual é o nome dele ou não? Então, os magos fizeram a mesma coisa. Só que eles não precisavam apenas de um papel autorizando. Eles eram obrigados, pelo costume da época, de ir até o rei e se apresentar. Porque eles eram representantes dos seus povos, do seu povoado. Por isso que eles foram até Herodes. Mas se eles tivessem autorização para entrar em Israel, sem precisar ir até o rei, eles não tinham ido até Herodes. Se você às vezes fala assim, Diego, me prova isso, me mostra isso. Isso você só vai encontrar em estudos históricos da época. Existem algumas referências bíblicas do tempo de Davi, de Salomão, que prova isso. Ok, mas você vai ter que ir lá no livro de Davi, no livro, né, que fala de Davi, em 1 Samuel, 2 Samuel, também vai ter outras referências para você estudar. Aí é com você, ok? Mas no livro de Mateus, por exemplo, você não vai ver isso que eu falei sobre ir e se apresentar, pedir autorização para o rei, autorizar, né, você de entrar no país dele. Você não vai encontrar isso no livro de Mateus. Mas existem estudos fora da Bíblia que provam que na época isso era um costume. Ok? Continuando. Então ali no versículo 9, né? A estrela vai até o local onde Jesus tinha nascido e a estrela fica parada, ficou parada, estacionada exatamente no lugar onde o menino nascera. Então, preste atenção que já vamos continuar para o próximo versículo, versículo de número 10. Versículo 10 diz assim: E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. Exato. Então ali, imagine que os magos estavam seguindo a ovelha, não, a estrela, seguindo a estrela e viram que a estrela parou. E quando ela parou, eles vendo ela parada, alegraram-se com muito júbilo, ou com grande júbilo. Ou seja, grande júbilo significa alegria. Alegria grande, ou uma grande alegria. Grande júbilo significa isso. Eles comemoraram porque a estrela parou. E eles, por terem estudado as estrelas, sabiam que aquele era o sinal que eles estavam chegando ao lugar onde o Cristo, o Rei dos Judeus, nascera. Vamos ao 11. Versículo de número 11. E, entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram. E, abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas. Então o versículo de número 11 começa da seguinte forma: depois que eles observaram que a estrela parou, eles se alegraram, chegaram até a casa e, entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. Ou seja, quando eles entraram, eles comprovaram que o estudo que eles fizeram, o aprendizado que eles tiveram sobre aquela estrela, aquela história, aquele acontecimento era real. Quando chegaram e viram o menino, o Rei dos Judeus, né, foi o nome que eles deram, a qual os príncipes dos judeus, os príncipes dos sacerdotes e também ali os escribas falaram que era o Cristo. Então os magos chamaram Rei dos Judeus. E
o judaísmo, a religião, chamaram aquele nascimento de o Cristo. Então eles chegaram na casa e observaram o Cristo no braço de sua mãe. E quando viram isso, se prostraram. E o texto diz, prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas. Então ali eles viram, se prostraram, e abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas. Abrindo os seus tesouros significa abrindo a sua bolsa de tesouros. Abrindo um cofre, abrindo um baú, abriram uma bolsa, abriram algo que tinha tesouros dentro. Ok? Isso que significa abrindo os seus tesouros. Lhe ofertaram dádivas, ou seja, ofertaram presentes, ofertaram objetos, ofertaram algo. Ofertaram, para você que não sabe o significado exato de ofertaram, é dar, entregar, doar, ok? Ofertar significa isso. E o versículo 11 finaliza assim: ouro, incenso e mirra, ok? Então cada um dos magos entregaram para Cristo, para a família de Cristo, ouro, incenso e mirra. Segundo o livro de Mateus, foram apenas 3 ofertas que foi entregue para Cristo. Vou mudar o nome e já vou fazer de propósito, tá? O nome oferta eu vou mudar para oferenda. Exato. Eu sei que você talvez que foi criado, né, em uma igreja evangélica, ouvir uma palavra dessa, oferenda, isso é uma blasfêmia, isso não pode falar. Mas oferta e oferenda é a mesma coisa. Oferenda significa oferecer algo. Exatamente. Mas imagine se na Bíblia estivesse escrito oferenda. Muita gente ia falar, não, misericórdia, isso não pode, porque isso é espírita, isso é dos macumbeiros, isso é dos bruxos. Não, amigo. Oferta e oferenda significa entregar. Só isso. Entendeu? Daí é nessa parte que eu sempre cito, né? Sempre bato na tecla. Estude. Eu sempre explico para muitos nos nossos estudos e para as pessoas que eu tenho a oportunidade. Existem 3 segredos a qual todo cristão tem que fazer. Os 3 segredos são oração, jejum e leitura bíblica. Oração, jejum e leitura bíblica. A leitura bíblica não é o mais importante, mas também é importante porque você está absorvendo conhecimento. E você vai ver que muitas lendas, digamos assim, inventos que pregam hoje em algumas igrejas, que as pessoas foi passando de um para o outro, e saiu que aquilo era verdade, que oferenda não se usa para cristão, porque isso é espírita. Não. Outros falam, foram 3 reis magos. O livro de Mateus não fala que era rei. O livro de Mateus não fala que era 3. O livro de Mateus fala que eram magos. Aí tem gente que fala assim, não, mas o significado de saber que eram 3 é porque foi dado 3 itens, 3 ofertas. Eles entregaram 3 coisas, ouro, incenso e mirra para Jesus. Por isso que eles erram, ou seja, tenta explicar o erro. E para mim, é um erro. É grave? Não digo que é um erro gravíssimo, mas é um erro que não é bíblico. Se a Bíblia não fala que eram 3 reis magos, e alguém prega que era 3 reis magos, se Mateus fala que não era, detalha sobre isso, então é alguém que colocou algo a mais na Bíblia, sendo que não está lá. Entendeu? Então, para mim, é muito importante levar ao pé da letra o que a Bíblia diz. Vamos ao 12 e último? Vamos lá. E, sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro
caminho. Vamos lá, o versículo 12 começa assim, ó: e sendo por divina revelação avisados em sonhos. Então aqui a Bíblia diz que em sonhos os magos foram avisados. Em sonhos nós temos duas deduções. Ou eles chegaram a dormir junto com a família de Jesus, ou em algum local próximo, porque a Bíblia não nos relata que eles foram até Jesus e de lá saíram e se hospedaram em algum lugar, mas aqui no texto diz que em sonho foram avisados. Em sonho. De duas opções, nós temos que escolher uma delas. Ou eles estavam dormindo em algum lugar e sonharam com isso, ou esses sonhos significa visão. Então eles visualizaram, mesmo acordado. Por quê? Existem pessoas até hoje que têm o dom da visão, onde de repente eles, mesmo acordado, eles visualizam algo. Comigo já aconteceu muito de pessoas olharem para mim e falar: Diego, eu te vi com isso, eu vi acontecendo isso na sua vida. Para você que não sabe, eu também, desde a minha infância de 7, 8 anos de idade, que eu tenho o dom da visão e o dom da revelação. O dom da visão é quando você olha para a pessoa e Deus te mostra algo que vai acontecer na vida da pessoa. Esta é a visão. E a revelação é a explicação do que você viu. O dom de revelação é a pessoa que visualiza algo, ou quando, sabe, e pessoas que você conta o seu sonho, fala assim: olha, eu sonhei com isso, e a pessoa começa a revelar para você o que significa. Isso é bruxaria? Isso é coisa do diabo? Isso é adivinhação? Não. Isso é revelação. Existem vários textos bíblicos. Vários textos, vários textos bíblicos no Antigo e no Novo Testamento também, que nós percebemos que o dom de revelação está sendo utilizado. Aí você fala: então me prova o que você está falando, me prova aí, como assim revelação? Irmãos, por exemplo, uma das coisas são as profecias dos profetas. Os profetas, eles profetizavam, escreviam a profecia, e alguns deles explicavam a profecia. Então Deus usava eles em profecia para escrever aquela profecia, ou alguém escrever a profecia, e ao mesmo tempo tinham a revelação, ou seja, o significado do que eles visualizaram. Jesus, por exemplo, vamos para o Novo Testamento. Jesus, por exemplo, estava no monte, no Sermão do Monte. E todo o Sermão do Monte é revelação. É Jesus revelando o que vai acontecer. E ele vai lá e revela tintim por tintim, deixa tudo explicadinho. Isso é revelação. Então eu prefiro pensar que os magos tiveram uma visão e dessa visão uma revelação. Ou seja, visualizaram talvez o que Herodes poderia fazer com a informação que eles iriam dar para Herodes, e com isso eles entenderam que era perigoso voltar até Herodes e falar onde o Cristo estava, e não fizeram isso. Por isso que o texto continua assim: sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Ou seja, eles tiveram a visão e entenderam a visão que não era para eles voltassem, ir até Herodes, falar para Herodes aonde estava o Cristo. O rei Herodes pediu para eles fazerem isso, mas eles não fizeram, porque foram avisados para não ir. E eles entenderam que não era para voltar até o rei Herodes. E o versículo 12 finaliza assim: partiram para a sua terra por outro caminho. Então eles foram até Cristo, vindo do caminho do palácio do rei Herodes.
mas voltaram a cada um para a sua terra por outro caminho, talvez um caminho bem mais longe, mas foram por outro caminho para não voltarem até o rei Herodes. Ok? Todos nós sabemos qual era a intenção do rei Herodes. Você sabe? Coloca aí para mim nos comentários deste estudo. Ok? Então aqui nós encerramos, né, a parte de leitura, também a parte de entendimento do estudo. Ok? Então nós mastigamos o versículo e eu trouxe para você algumas coisas, alguns significados, algumas explicações que talvez você não sabia. Ok? Mas eu peço que você não saia ainda do estudo, que eu tenho um recado para você. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Assim, Pai amado, nós agradecemos pelo estudo de hoje. Encerramos aqui, Senhor amado, mais este estudo, a qual o Senhor falou, Pai amado, com várias pessoas, e que este estudo chegue, Pai amado, por vídeo, por áudio, e que as pessoas sintam, Senhor amado, no seu coração, de compartilhar, Pai amado, esse estudo, que esse estudo seja enviado, e que pessoas, Senhor amado, que estão nos assistindo, nos ouvindo, sintam da parte do Senhor, de falar para outras pessoas sobre os estudos do projeto Eu Quero Conhecer Jesus. Pai amado, nós estamos aqui para lançar a semente, fazer como a parábola do semeador, a qual a missão dele, o trabalho dele era lançar a semente. E nós sabemos, Pai amado, que a semente é a sua palavra, e a sua palavra está sendo transmitida, está sendo lançada. Eu venho pedir ao Senhor, Pai amado, ao Espírito Santo, que venha fazer com que essas sementes sejam cuidadas, sejam limpas, sejam, Senhor amado, administradas da melhor forma. O meu trabalho é criar e lançar a semente. O trabalho do Espírito Santo é cuidar dessas sementes. Então que a palavra de hoje venha entrar pelo ouvido desse meu irmão, descer para o coração dele, e essa semente venha enraizar, criar raízes e também, Senhor amado, fortalecer essa vida. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado pelo estudo de hoje e que ele venha alimentar várias e várias pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. E assim, meu querido, minha querida, que Deus te abençoe grandemente. Te convido a assistir outros estudos do projeto Quero Conhecer Jesus. Para você que não está no YouTube, quero te avisar que o canal principal que nós disponibilizamos nossos estudos é no YouTube, ok? Então chegue no YouTube e pesquise Projeto Quero Conhecer Jesus. Assim você vai estar antenado, ligado e atualizado com todos os nossos estudos que são postados de domingo a domingo às 7 da manhã no canal oficial do Projeto Quero Conhecer Jesus. Que Deus te abençoe grandemente. Até o próximo estudo, se Deus quiser.